Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor se derrame, né, nesse domingo maravilhoso, um domingo aqui de sol, pelo menos aqui em São Paulo, está um dia claro, bonito. Que Deus te abençoe em tudo que você fizer nesse domingo, em nome de Jesus. Só um minutinho aqui. Opa, o Instagram não está entrando, peraí. Pronto, agora entrou, tá tudo certo. Mas está tudo na paz do Senhor. Então nós estamos falando sobre a palavra de Deus, estamos falando sobre aquilo que Deus tem para nós. É tão bom, é tão gostoso a gente ler a palavra de Deus na perspectiva de conhecermos ao Senhor. Aí você fala, não, mas eu não tenho que me conhecer. A Bíblia, e eu até leio em algumas igrejas, né, que tem no seu, na sua declaração de fé, que a Bíblia ela foi escrita para revelar o homem e a humanidade, a redenção do homem, com certeza. Mas também a Bíblia foi escrita para nós conhecermos o nosso Deus, conhecermos o nosso Criador, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e de como devemos proceder em relação a Ele, a adoração a Ele, né? Então, isso é maravilhoso, e eu percebo que às vezes as pessoas, na hora que vão falar, na hora que vão ministrar, se esquecem desse grande pequeno detalhe, desse grande profundo detalhe, que a Bíblia também foi escrita, creio eu, principalmente para eu conhecer a Deus, né? Porque quando eu conheço a Deus, quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou me conhecer. Por quê? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de quem? De Deus, né? Na figura da Trindade, eu fui criado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então, quanto mais eu conhecer a Jesus Cristo, mais eu me conhecerei. Quanto mais eu conhecer a Jesus Cristo, mais eu conhecerei ao meu Deus. E a Bíblia diz, ela é muito clara nisso, na oração sacerdotal de Jesus, que quanto mais eu conhecer a Deus e o seu Filho a quem ele enviou, mais incorporado da eternidade eu estarei. Então, né, quanto mais eternidade eu tiver, é resultado de mais conhecimento de Deus e o seu Filho a quem ele enviou. Certo? Glória a Deus, estamos falando aí sobre Mateus capítulo 5, o Monte das Bem-aventuranças, né? E eu quero ler mais uma passagem que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se sentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados e ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bom, a gente já viu um pouquinho sobre o que significa pobre de espírito. Ser pobre de espírito é quando eu, de maneira premeditada, de maneira completamente racional, consciente, eu me derramo diante do Senhor e me esvazio de mim, né? E o que significa me esvaziar de mim? Quando eu poderia conclamar algum tipo de justiça, quando eu poderia, naturalmente falando, e até por uma questão de direito, reivindicar alguma coisa, eu não reivindico. Mas eu coloco exatamente na mão do Senhor e coloco a minha perspectiva, a minha justiça nas mãos do Senhor. Então eu estou me esvaziando. Por que aí é que está a questão. Por que eu estou me esvaziando? Porque eu começo a me conhecer. E conforme eu me conheço,
eu me arrependo de mim. Então, a primeira bem-aventurança ela está exatamente baseada aonde? Aonde Mateus está falando, né, que é a linha de raciocínio, desde a ministração de João Batista, arrependei-vos. Então, ser pobre de espírito significa alguém consciente daquilo que fez, da sua transgressão, da sua iniquidade, do seu pecado, da sua maneira de ser, e ele premeditadamente se coloca diante do Senhor, buscando o quê? A sua santidade, ou seja, esvaziar-se da sua humanidade, esvaziar-se dos seus valores humanos, para que os valores do Senhor se derramem e tomem conta da vida dele. Então esse é ser um pobre de espírito. E eu falei de Jó, eu falei aqui de Daniel, por exemplo, né? E tantos outros. E aí a palavra do Senhor depois fala, bem-aventurados os que choram, porque é qualquer choro? Não, não é qualquer choro, mas é quando eu deposito o meu choro no altar do Senhor. Como fala lá no Salmo 53, quando o Senhor, ele pega cada gota do meu choro e os coloca, os deposita, né, no seu odre. E o odre era, naquela cultura, o odre era um recipiente feito de couro de animal, né, geralmente 2 a 4, no máximo 5 litros de um líquido. Então se colocava ali e se punha muito vinho. Por que no odre? Porque o vinho ele passava por aquela fermentação, né, que o vinho precisa passar para se tornar vinho. Então aquelas lágrimas no odre diz muito a respeito do que o Senhor faz com aquelas lágrimas. Mas a Bíblia fala no Salmo 53 que essas lágrimas elas se transformam em palavras. E o Senhor inscreve, diz a Bíblia, inscreve todas essas palavras no seu livro. Olha que bênção, né? Glória a Deus. E agora, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero falar um pouquinho, particularmente hoje, sobre o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E o que significa ser manso? Não é alguém que fica meio assim, estonteado, meio, né, as coisas estão acontecendo ao redor, ele está meio entorpecido. Não é esse tipo de mansidão que às vezes a gente entende, né? Uma pessoa um tanto quanto alienada, está acontecendo ao redor dele e ele como se ele tivesse sangue de barata. Não, não é esse tipo de mansidão. Mas é a mansidão quando eu atribuo ao Senhor, eu coloco no altar do Senhor a minha expectativa. Isso é mansidão. Ser manso é alguém sábio. Ser manso é alguém que tem a figura, a característica de um conselheiro, de alguém que sabe, conhece as coisas aprofundadamente ao seu redor, mas ainda assim ele não reivindica a sua própria justiça, mas ele coloca diante do Senhor. Você quer ver? Veja só, você percebe na palavra de Deus, no livro de Mateus, que Mateus faz essa comparação, né? Estamos estudando sobre Mateus e eu vou pontuando, eu vou colocando essas coisas conforme a gente vai passando pelos versículos e capítulos. Então Mateus ele faz o quê? Ele compara Moisés com Jesus, tudo. Toda a sua maneira de escrever, ele está sempre colocando essa comparação, né? Até de maneira parabólica, mas ele coloca isso muito claramente. Então por que Jesus sobe no monte? Porque Jesus está o quê? Por manifestar a essência do seu ministério, a essência do Evangelho. Então é o sermão das beatitudes, ou seja, o sermão das bem-aventuranças, né? Então por quê? Por que ele sobe no monte? Porque Moisés subiu no monte. Então ele deixa isso muito bem sublinhado, né? Muito bem claro.
tá? Então, Jesus está no monte, e porque Moisés também subiu no monte para receber as tábuas da lei. Ah, mas você vai ver aqui no nascimento de Jesus também houve, por parte de Herodes, uma ação intempestiva, né, em relação às crianças daquela época para matar as crianças, os bebês do sexo masculino até os 2 anos. Por quê? Porque no tempo de Moisés também exatamente aconteceu a mesma coisa com a lei do faraó em querer matar os bebês do sexo masculino. Entendeu? Então você sempre tem essa comparação. E sempre Mateus coloca Jesus ao nível acima. Então você vai ter assim, ouvistes o que os antigos falaram, porém eu vos afirmo. Você vai ter sempre essa frase, essa declaração em vários textos, em vários capítulos do livro de Mateus. Por quê? Porque é exatamente Jesus fazendo a ponte, né? Trazendo um nível acima, um upgrade, né? Sobre a lei de Moisés, não desfazendo, não depreciando a lei de Moisés, mas dando continuidade, uma revelação sobre aquela mesma lei. Então vamos lá no Salmo 37, que diz o seguinte. Salmo 37, porque Jesus faz alusão a esse texto, né? Diz assim, eu vou ler o Salmo 37 inteiro, depois, inteiro não, um pedaço dele, mas depois a gente vai parar naquilo que diz aqui uma parte do Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Versículo 2 do Salmo 37. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça, como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia. Olha só o que diz agora do versículo 7 ao versículo 11 do Salmo 37. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Tá vendo? Por isso que a Bíblia é tão incisiva em dizer que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque são bem-aventurados os mansos? Porque são mansos? Porque vem o inimigo ao redor, o transgressor, né? O déspota, o cruel, entre aspas, prosperar, ser bem-sucedido no seu caminhar, e ele vê tudo aquilo assistindo, embasbacado, estupefato por tudo aquilo que está acontecendo, como nós temos no nosso país, por exemplo, no Brasil, né? Acabei de falar ontem e tenho falado esses dias, essa história aí do ministro, esqueci o nome dele, do ministro Marco Aurélio, quando ele deu lá, canetou lá para o traficante ser colocado em liberdade, né? A gente vê tudo aquilo, meu Deus. E com certeza, né, todos nós pensamos, o que será de nós? O que será do cidadão brasileiro? O que será da sociedade brasileira a depender de pessoas dessa estirpe como esse ministro? O que
pensar para o futuro, para as minhas filhas, para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas a palavra diz o quê? Que nós não devemos, buscar a nossa justiça. E aqui a palavra do Senhor fala: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ou seja, calma. Deus está enxergando todas essas coisas e Ele está no controle de tudo isso que está acontecendo e Ele está enxergando, olhando em nome de Jesus. Por quê? Lembram-se daquilo que o Senhor falou para Abraão? Abraão, você vai para a terra dos cananeus, mas um dia, lá na frente, os teus descendentes, serão aprisionados. E eles viverão em cativeiro por 400 anos. Por quê? Porque a terra dos cananeus será da tua descendência. Mas eu terei misericórdia. E esses cananeus terão esse tempo para se arrependerem. E aí, o que você percebe? Que os cananeus tiveram realmente esse tempo todo de 400, na verdade foram 430 anos, Na palavra de Deus é 400 anos. Mas Moisés teve um acidente de percurso no momento ali, não foi manso, mas chamou para si a justiça, e por causa disso o povo atrasou no Cronos de Deus, o povo, no Kairos de Deus, o povo no seu Cronos atrasou a ordem, a direção de Deus em 30 anos, porque na verdade o povo não ficou 400 anos, ficou 430, porque Moisés exatamente não ficou manso no momento da vida dele lá matando o egípcio. Então, por que o povo tomou conta da terra dos cananeus e os cananeus foram expulsos da terra de origem? Primeiro que não é bem terra de origem, porque o Senhor 430 anos atrás já havia falado para Abraão, Então não era. Mas vamos dizer que por muitas gerações os cananeus foram donos daquela terra, tiveram a concessão daquela terra. Então, quando o povo vem na liderança de Moisés para tomar a terra, se apossarem da terra prometida, Canaã, na verdade, havia uma justiça do Senhor já estabelecida pelo Senhor há 430 anos antes. E aquele tempo foi tão somente para que o povo pudesse ter o espaço de arrependimento, que é exatamente o que acontece conosco hoje. Por que Jesus ainda não veio? Por que Jesus lá no Apocalipse fala para o apóstolo João e o evangelista João fala para nós orarmos pela vinda do Senhor Jesus? Ora vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus. Por quê? Porque com certeza o Senhor está aguardando para que os seus filhos se manifestem. Para aqueles que se caírem em consciência, se arrependerem dos seus maus caminhos, tenham o tempo, tenham o espaço para poderem chegar ao altar do Senhor e se arrependerem dos seus maus caminhos. Mas com certeza, a vinda do Senhor Jesus está próxima. Então, quando o Senhor fala, bem-aventurados mansos, e aí tem uma herança, O Senhor estabelece uma herança que está reproduzida lá no Salmo 37. Os mansos herdarão a terra. Então, bem-aventurados os humildes de coração, porque porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados, e bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então o Senhor Jesus fala exatamente dessa certeza, porque o manso é aquele que tem certeza do futuro, é aquele que tem a consciência do que vai acontecer. Então ele não se abala por aquilo que está acontecendo circunstancialmente ao seu redor. Não porque ele seja uma pessoa alienada, não porque ele seja uma pessoa entorpecida pelo que está acontecendo, não porque ele tenha sangue de barata, não é nada disso. Mas é porque ele tem, vamos dizer, o domínio próprio em saber que o Senhor está no controle. E para terminar, é exatamente o que o Senhor responde a Pilatos. Está lá em Mateus 26, eu não vou ler, mas você sabe da história, Mateus 26, 53 a 54, que ele diz para Pilatos o seguinte: o que você acha? Se eu quisesse, eu poderia clamar ao meu Pai, e o meu Pai poderia conclamar, enviar 12 legiões de anjos. Claro, para Pilatos, que era romano, uma legião significava, dizem, 6.000 homens, né? Então um centurião que tinha o comando de uma legião, ele era general por uma tropa de 6.000 pessoas, 6.000 homens. Então você imagina Jesus clamar ao Pai e o Pai enviar 12 legiões de anjos. Se um anjo, numa tarde, no Antigo Testamento, um anjo só, ele destrói 75.000 homens, quem dirá 12 legiões o que poderia fazer? Mas Jesus deixa isso muito bem claro para Pilatos. Eu estou aqui porque o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, com certeza você não estaria dando uma de soberbo, não. Mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, eu estou enxergando lá na frente a minha mansidão, a minha paz, o meu descanso, por incrível que pareça, né? Mas segundo o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor. Então o meu descanso não será alterado por causa daquilo que você está fazendo pessoalmente para mim. Por quê? Porque haverá o dia seguinte, haverá uma eternidade inteira para que eu viva intensamente a marca do meu reino na minha vida e na minha história de vida. Então, não tenho que te falar nada, Pilatos. Eu não preciso disso. Eu não tenho que me justificar. Fica tranquilo. Você foi colocado pelo Senhor aí. Fica na paz. Ou então, aquilo que fala em João, eu vou ler João 18:36, que é exatamente a mesma coisa que ele já diz também em João 18:36, que ele fala em Lucas, né? Que ele fala em Mateus, desculpe. João 18:36, que diz assim: respondeu Jesus, versículo 35, né? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Né? Queria desfazer da nação judaica, né? Da nação hebreia. A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Que pena. Eu não posso te responder porque o meu reino não é deste mundo. Eu não tenho que me justificar. Eu não tenho que procurar a minha justiça. Eu não tenho que ficar agora aqui desesperado por aquilo que acontecerá comigo. Eu estou na mão do Senhor. Diz assim: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ou seja, ainda que eu esteja circunstancialmente, geograficamente nesse lugar, o meu reino transpõe tudo isso aqui. E aqueles que ouvirem a minha voz pertencerão a esse reino que eu vim inaugurar. Então, em todo o tempo, a mansidão de Jesus falava muito mais alto do que qualquer atitude pessoal de justiça ou de vingança. E para terminar, Isaías 53:7. Sempre Isaías, sempre trazendo uma palavra sobre Jesus e sempre fazendo a diferença na sua palavra. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por quê? Porque estava com medo? Porque estava intimidado, acovardado? Não. Porque ele estava cumprindo em obediência a palavra do Senhor, a flor da sua pele. E por causa disso, como ovelha ao matadouro, ele foi entregue. Mas antes de ser entregue, ele se entregou primeiro. Porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas como servo, ele foi levado ao matadouro. Por mim e por você. Então nós somos herdeiros dessa mansidão, desse equilíbrio, dessa certeza. É por isso que a Bíblia fala que pertence ao fruto do Espírito, né, o domínio próprio. Por que domínio próprio? A gente chamaria hoje de inteligência emocional, né? A gente chamaria hoje de autocontrole. Por quê? Porque eu sei quem está indo à frente. Porque eu tenho plena consciência do que está acontecendo. E eu não vou sair da minha condição de servo, de enviado do Senhor, de representante do reino dos céus aqui na terra, por causa dessas tempestades, por causa dessas turbulências que estão acontecendo. O meu chamado, a minha constituição é muito maior do que tudo isso que está acontecendo. Eu fui chamado para fazer parte de um reino eterno, aonde eu, você, nós, em mansidão, herdaremos a terra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco cada um diante do teu altar. Robertinha, um beijo, Robertinha. Deus abençoe o teu casamento, a tua vida. A Eva, também o Cláudio, também os seus filhos, também o Antônio Carlos Tássio, o Bispo Antônio, também a sua casa, a sua família, Suzy, Priscila, Eva, suas filhas, seu genro, seu netinho, Carlos. Deus abençoe a Cida, seus filhos, sua nora. Deus, o Senhor esteja também sobre a vida da Márcia, do Fábio. A glória, a presença, o poder de Deus se derrame sobre as nossas vidas, casas, família, filhos, netos, tios, avós, marido, esposa, pais, sobrinhos. A glória, a graça, o mover de vida, a presença e a proteção do Senhor. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos pertencentes a um reino sempre eterno. E por causa disso, Senhor, nós nos derramamos para que o Senhor possa trabalhar o nosso coração, para que nós possamos viver, expressar, transbordar dessa mansidão, ou seja, da certeza de todo o propósito de Deus sobre a nossa vida e através da nossa vida, porque existe um reino a ser impetrado, um reino a ser fundamentado na terra, um reino através do qual nós somos ministros e embaixadores, e a tua glória, a tua unção se derrame sobre nós. Derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Vem sobre, ó Deus, com a tua graça sobre os brasileiros. Nós repreendemos a enfermidade e declaramos a cura do Senhor. Visita órgãos, músculos,
artrite, artrose, eu repreendo, problemas nas costas, na coluna, dores, ó Senhor, em nome de Jesus, enfermidade no sangue, enfermidade no coração, nas artérias, nas veias, nos órgãos, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando. Receba a cura, a saúde, a presença, o mover e a plenitude da vida abundante que só o Senhor tem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Deus te abençoe, até à tarde. Hoje é domingo, 4h30 da tarde eu volto e conto com a tua presença. Valeu? Um beijo para você, domingão maravilhoso para todos. Beijo para todos, Deus abençoe, tchau, tchau, paz.